Salve, salve galera! Eu me chamo Francisco Celso e estou aqui para apresentar mais um episódio do nosso projeto Saraula Virtual Ritmo, Arte e Pedagogia. Se você ainda não conhece o nosso projeto, dá uma lida na descrição desse vídeo para você entender um pouquinho melhor da nossa proposta pedagógica. Aproveite e se inscreva no nosso canal, Projeto Rap DF, e nos sigam também nas nossas redes sociais. Nós temos páginas no Twitter, Instagram, Facebook e, por fim, visite o nosso site www.areadf.com. Firmeza? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre cultura de paz e direitos humanos. Eu, professor Francisco, sou mediador social. E a mediação social é uma ferramenta de promoção da cultura de paz e dos direitos humanos. Para a gente falar de cultura de paz e direitos humanos, primeiro a gente tem que entender esses conceitos, né? Então, primeira coisa que a gente precisa refletir: o que é paz? O que vem na cabeça de vocês quando eu pronuncio a palavra paz? Ao longo do processo histórico, a paz foi entendida de diversas formas. Mas, principalmente pós-Segunda Guerra Mundial, até os dias atuais, a paz ela está muito associada, muito ligada à ausência de guerra. E isso tem um porquê, né? Porque a Segunda Guerra Mundial foi um conflito que quase extinguiu a humanidade. Tanto é que 3 anos depois foi criada a Organização das Nações Unidas, a ONU. A guerra terminou em 1945, a ONU foi criada em 1948. E a ONU ela foi criada com esse objetivo de mediar conflitos entre as diferentes nações para evitar a extinção da humanidade. Correto? Então, desde lá de 1948 até os dias atuais, ainda o conceito de paz está muito associado à ausência de guerra. Porém, a gente precisa ampliar o nosso olhar para esse conceito de paz. Quer ver? Vamos raciocinar comigo. Vamos pegar a nossa realidade brasileira. Nós, brasileiros, não estamos em guerra declarada com nenhuma outra nação. Mas será que a gente pode dizer que está em paz? Com milhões de brasileiros e brasileiras passando fome, na linha da pobreza, ou pior, na linha da extrema pobreza? Podemos falar que estamos em paz com milhões de desempregados? Podemos dizer que estamos em paz com vários brasileiras e brasileiras em situação de rua? Podemos dizer que estamos em paz com vários brasileiros e brasileiras encarcerados e encarceradas? Será que podemos dizer que estamos em paz com vários brasileiros e brasileiras tendo seus direitos fundamentais e serviços fundamentais negados ou ofertados de forma precarizada? Obviamente que não. Nós não estamos em paz, certo? O extermínio da nossa juventude, por exemplo, tem números de guerra. O número de mortes por armas de fogo no Brasil tem números de guerra. Eu convido vocês, a primeira dica para vocês é leiam o livro A Guerra Não Declarada na Visão de um Favelado, escrito por Eduardo Tadeu, ex-facção central. Ele faz uma abordagem muito próxima com a mensagem que eu estou querendo passar para vocês aqui. Correto? Então, galera, a gente precisa ampliar o nosso olhar para o conceito de paz e entender a paz não como a ausência de guerra, mas sim como a ausência de qualquer forma de violências. Violências no plural, porque existem várias formas de violência e a gente vai tratar aqui especificamente de 3 categorias de violência. Existem várias formas de categorizar as várias formas de violência, mas na mediação social a gente costuma usar 3 categorias que já eu vou falar para vocês. Mas antes de eu falar dessas 3 categorias de violências, sempre a gente tem que falar de violências no plural, porque tem várias formas, né? Eu queria primeiro fazer com que vocês diferenciassem o conceito de violências e o conceito de conflitos. Porque as pessoas, no imaginário social, as pessoas tendem a imaginar que conflito e violência são a mesma coisa, mas não são, são coisas distintas.
E na mediação social, a gente costuma dizer que o conflito é sempre positivo. No imaginário social, o conflito é uma coisa negativa, mas não, para nós, o conflito ele é sempre positivo. Mas vamos lá, o que a gente defende é conflito sim, violência não. Mas vamos primeiro entender a diferença entre conflito e violência, certo? Primeira coisa, o conflito ele faz parte das nossas vidas. Não tem como a gente evitar conflitos, certo? Porque da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente já passou por N conflitos. Então vou citar alguns exemplos para vocês conseguirem visualizar. Então se você colocou seu celular para despertar, para você ir para o seu trabalho, e acaba a bateria desse celular, ele não desperta e você atrasa, enfim, chega atrasado no seu trabalho, isso é um conflito. Se você acorda cedo para ir para a sua escola, aí sua escola você tem que pegar ônibus para chegar até a escola, você chega até a parada, o ônibus passa e não para você, isso é um conflito. Né? Se sua companheira está lá se arrumando para passear contigo, ela vai botar uma calça jeans que não entra, né? Aquilo é um conflito para ela. E às vezes ela descarrega em você e acaba gerando um conflito entre os pares ali, entre o casal, né? Então estou citando vários conflitos do nosso dia a dia. Então da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, a gente já passou por vários conflitos. Só não tem conflito quem está morto, quem já se foi, quem está lá no campo da esperança. Aí sim, esse não tem conflito mais. Mas nós, seres humanos, se você está vivo, está respirando, o coração está batendo, né? O pulso está pulsando, nós temos conflitos diariamente e vários conflitos diariamente. Correto? Então, a primeira coisa, não temos como evitar conflitos. Esse é o primeiro ponto. Agora eu quero mostrar para vocês que o conflito é uma coisa positiva. E aí eu quero usar uma metáfora que a gente utiliza na mediação social. É a metáfora da pérola, né? Como que é formada uma pérola? A concha está lá, né, no mar, e aí vai entrando aqueles grãozinhos de areia na concha, aqueles grãozinhos de sal, e vai atritando, né, nas paredes da concha, e aquilo vai gerando um incômodo, vai machucando. Né? Muitas vezes isso que acontece com o conflito, ele às vezes não machuca, não fere a gente, mas o que a concha faz? Ela começa a envolver grãozinho por grãozinho de areia, de sal ali, com o que ela tem de melhor. E vai envolvendo até que se forma uma pérola, que é uma coisa bonita, é uma pedra preciosa, certo? Então é isso, essa visão que a gente quer passar de conflito, que às vezes ele parece ser uma coisa que fere, que machuca, mas se você conseguir trabalhar com ele, você consegue transformar ele numa coisa muito bela, numa coisa positiva, certo? Então galera, a gente tem que entender que o conflito ele é necessário, inclusive para o nosso crescimento humano, crescimento como pessoa, crescimento intelectual, crescimento profissional. Porque a gente só aprende algo com contraditório, com quem pensa diferente da gente. Com quem pensa igual a gente não aprende nada. Então aí eu estou mostrando, por exemplo, a importância do conflito de ideias. Se todo mundo pensasse igual, né, não teria por que, por exemplo, existir a relação aluno-professor, sala de aula, educação, nada disso, porque ninguém aprende nada com ninguém. Então a gente só aprende algo com diferente, com contraditório, correto? E aí eu posso, para exemplificar isso, eu posso usar a dialética de Hegel. O que Hegel diz? Por exemplo, você pode pegar uma opinião, a minha opinião, por exemplo, opinião do professor Francisco sobre um determinado assunto. A gente pode ter a minha opinião como uma tese. A opinião contrária à minha, que pode ser inclusive a sua opinião, a gente chama de antítese. O que acontece? Mesmo nós tendo opiniões contrárias, conflitantes, nós podemos parar para escutar um ao outro. A gente pode promover um diálogo entre nós. E mesmo eu discordando da maior parte do que você fala, eu posso, ao te escutar, perceber ali um fragmento da sua fala que eu achei interessante. Eu falei, opa, aí o moleque deu a ideia certa. E agregar os meus conhecimentos. E o contrário também. Mesmo você discordando da maior parte do que eu falo, você fala, esse professor Francisco aí só fala bobagem. Mas se você parar para me escutar, você pode, de repente, perceber um fragmento ali na fala que você fala, opa,
Agora sim, o professor Francisco mandou a real ali, mandou a ideia certa. E agregar os seus conhecimentos. O que vai estar acontecendo? Uma troca. Eu estou agregando conhecimento aos meus saberes e você também está agregando conhecimento aos seus saberes. Então, nós dois estamos crescendo intelectualmente. E quando a gente para escutar um ao outro, né? A tese para escutar a antítese e vice-versa, a gente pode construir uma coisa nova, que a gente chama de síntese, que não é mais nem a minha opinião e nem a sua. É algo que a gente construiu juntos, certo? E a partir dessa síntese, a gente pode criar novas teses, novas antíteses, novas sínteses. Novas teses, novas antíteses, novas sínteses. O que está acontecendo? Um crescimento pessoal, um crescimento intelectual, um crescimento profissional para ambos os lados. Então, está vendo a importância do conflito? É a partir do conflito, do contraditório, que a gente cresce como pessoa. Então, conflito sim, violência não. E aí vamos chegar no conceito de violência. O que é a violência? É a resposta negativa para os nossos conflitos. Conflitos não tem como evitar, mas a gente pode evitar sim a violência. Então, voltando àqueles exemplos lá do início, né? Seu celular você botou para despertar, para te acordar para você ir para o trabalho. Acabou a bateria do celular e acabou que não despertou e você atrasou, né? Se atrasou para se dirigir até o seu trabalho. E aí você pega, irritado, e aí arremessa o celular no chão. Aí você está dando uma resposta negativa para o seu conflito, que é a violência. Esse ato de arremessar o celular é um ato violento. Você foi para a parada de ônibus, esperar o ônibus para ir para a sua escola. O ônibus passou e não parou. Você pega uma pedra no chão e arremessa no ônibus. Você está dando uma resposta negativa para o seu conflito, certo? Que é a violência, mais uma vez. Sua companheira foi lá botar a calça jeans para sair com você, acabou que a calça jeans não entrou, ela acabou meio que descontando a raiva em você. E você foi, revidou e agrediu a sua companheira. Mais uma vez você está dando uma resposta negativa para o seu conflito, que é a violência. E o que a mediação social vem trazer é justamente oportunizar com que as pessoas percebam outras formas de dar respostas positivas para seus conflitos, respostas não violentas para os seus conflitos, por meio do diálogo e por meio de ações colaborativas. Na mediação social, a gente não trabalha só conflito entre pares, né? Entre um casal, entre amigos e etc. Pelo contrário, a gente pensa em conflitos maiores, conflitos coletivos, problemas coletivos, demandas coletivas, e no nosso caso as demandas da periferia, né, mano? Que a gente tem muitos problemas. E a gente só consegue transformar esses conflitos maiores por meio de ações coletivas e colaborativas, somente a gente se unindo, certo? E como eu disse para vocês, violência a gente não tem que pronunciar no singular, a gente tem que pronunciar no plural, porque existem várias formas de violência. Eu falei para vocês que eu ia tratar de 3 categorias de violências aqui com vocês hoje. A primeira categoria é a mais fácil da gente identificar, é aquela que a gente bate o olho e já percebe que é uma violência, né? Que é o soco, o pontapé e por aí vai, que é o que a gente chama de violência dura ou direta. O segundo tipo de violência que a gente trabalha na mediação social é a violência cultural. O que seria a violência cultural? São as várias formas de preconceito e discriminação que foram construídas culturalmente ao longo do nosso processo histórico, certo? Então, a gente é fruto de um país que se forjou por meio de um processo de colonização, por meio da escravidão. Então, desde a chegada dos portugueses no Brasil, que foi introduzida uma cultura patriarcal, machista e racista na nossa sociedade, e isso a gente carrega, essa herança, até os dias de hoje. A gente precisa desconstruir isso, certo? Então, essas várias formas de preconceito, racismo, homofobia, o machismo, racismo, homofobia, gordofobia, é o que a gente chama de violência cultural, que a gente vai reproduzindo essas violências e a gente acaba até naturalizando essas violências. A gente não enxerga
a piadinha racista como sendo uma violência, a piadinha machista como sendo uma violência, o apelido homofóbico como sendo uma violência. E a gente precisa desconstruir isso, porque a violência dura ou direta, né, o murro, o pontapé, etc., geralmente ele é antecedido por outras formas de violência, como, por exemplo, essas discriminações, esses preconceitos que a gente chama de violência cultural. E tem uma terceira categoria de violências que a gente chama de violência estrutural. Essa é a violência promovida pelo próprio Estado, que é a ausência ou precarização na oferta dos serviços fundamentais e direitos fundamentais, como saúde, educação, moradia, emprego, renda, saneamento básico, esporte, lazer, cultura e por aí vai. Todos esses direitos fundamentais que, inclusive, está assegurado na nossa Constituição, mas que, infelizmente, esses direitos chegam para uma minoria privilegiada e uma grande maioria fica alijada desse processo, né? Não são ofertados esses direitos fundamentais para a grande maioria, ou quando é ofertado de forma precarizada. Então, na mediação social, a gente trabalha para que os benefícios do progresso econômico ele cheguem para todos e todas, e não somente para uma minoria privilegiada economicamente. E muitas vezes a violência estrutural também ela é naturalizada. Então você está lá na tua quebrada, não tem asfalto na tua rua, não tem saneamento básico, você mora num barraco de madeirite e você não enxerga aquilo como sendo violência. Você acha, é assim mesmo, sempre foi assim, isso aí nunca vai mudar. Saca? Você vai estudar numa escola de latão e você não enxerga aquilo como sendo a violência. Não tem um hospital público na tua quebrada. Tem um posto de saúde que mal funciona, que nunca tem médico, e você fica lá esperando horas para passar por uma triagem e você não enxerga aquilo como sendo a violência, certo? Os ônibus da tua quebrada, o serviço de transporte é superlotado, tem pouca frota e você não enxerga aquilo como sendo a violência. Então é essa mudança de visão que a gente precisa ter. Todas essas negações de serviços fundamentais ou precarização na oferta dos serviços fundamentais são violência. E a gente precisa denunciar, a gente precisa parar de naturalizar e a gente precisa começar a agir de forma coletiva e colaborativa para a gente conseguir mudar essa realidade. As várias formas de preconceito, de discriminação, né? A piadinha, o apelido racista, machista, eles não têm nada de ingênuo, Eles estão ali para desumanizar o outro, para inferiorizar o outro e, inclusive, já é crime tipificado na lei, a homofobia, o racismo, etc. Então a gente não pode naturalizar. Isso é uma forma de violência também. E geralmente a violência dura ou direta, aquele soco, aquele pontapé, ele é só a ponta do iceberg, como a gente costuma dizer. O iceberg, vocês sabem, né? Aquele bloco de gelo que fica no mar. E a gente só consegue visualizar a ponta dele, porque o restante está submerso. Com as violências é a mesma coisa. Geralmente a gente só consegue enxergar a violência dura ou direta, né? Por exemplo, no contexto escolar, o moleque vai lá com as continhas dele, né? Porque ele professa uma fé de religião africana e ele tá lá com um cordãozinho com continha e fica ouvindo piadinha dos colegas, macumbeiro, não sei o que, babá. E ele fica ali tentando aturar, tentando, né, não se alterar. Ele aguenta isso um dia, 2 dias, 3 dias, mas será que ele aguenta o ano letivo todo? Será que ele tem sangue de barata? É claro que não, né? Vai ter uma hora que ele vai estourar. E aí quando ele estoura, vai lá e dá um soco, dá um pontapé no colega que estava violentando ele, né? Violentando no sentido da violência cultural mesmo, praticando esse ato de racismo para com a sua religião, racismo religioso, certo? Ele vai lá, revida, e ele que é taxado de violento. Ele que é taxado de violento porque ele foi lá e deu um murro e o pontapé. Mas ninguém percebeu que ele estava sofrendo várias formas de violência antes dele reagir de forma violenta também, certo? Então a gente precisa compreender essas categorias de violências e dizer sim ao conflito. Como eu disse, o conflito é sempre positivo, mas não às violências que são as respostas negativas para os nossos conflitos. E pensar sempre estratégias colaborativas para prevenir as violências. As violências sim tem como prevenir, o conflito não.
Mas se a gente fizer, por exemplo, no contexto escolar, ações de valorização da cultura africana, afro-brasileira, da liberdade de crença, de não crença, da liberdade sexual e etc., com certeza a gente vai evitar muitos casos de racismo, machismo, de homofobia, de gordofobia. Se a gente faz ações coletivas e colaborativas para denunciar o poder público, a precarização nos serviços públicos, nos serviços fundamentais, com certeza a gente vai conseguir respostas desse poder público. Porque o poder público ele está lá, mas ele precisa ser cutucado. Se ninguém vai lá denunciar e mostrar que tem algo errado, para ele está tudo bem. Então a gente precisa pensar nessas ações coletivas e colaborativas, correto? É claro que para a gente falar de cultura de paz e de direitos humanos, a gente precisava de vários vídeos como esse, tem muitos desdobramentos, tem muitos conceitos que a gente ainda precisa trabalhar, mas eu acho que o básico para a gente iniciar esse bate-papo já foi colocado aqui nesse vídeo. No nosso Saraula a gente sempre indica uma música, né, um videoclipe e uma poesia, fazer esse casamento aí da cultura com a educação. E nossa dica de vídeo de hoje vai ser o videoclipe, né? Na verdade a música, porque ela não tem videoclipe ainda, mas está lá no YouTube, do rapper Crônica Mendes, com participação do MV Bill. O nome da música é Mediando Conflitos. Tem tudo a ver com o que eu falei hoje aqui para vocês, tá? E, inclusive o Crônica Mendes é esse que tá aí atrás, né? Passando aí o DVD dele aí, nessa tela aí atrás, firmeza? Então vai estar o link aí na descrição do vídeo, quem puder conferir, confira. E para finalizar o nosso Saraula de hoje, a gente sempre finaliza recitando uma poesia. A poesia de hoje é do poeta Ney Alberto Salles Filho e a poesia se chama Poesia da Paz. Então, pega a visão aí, galera. A paz a paz se faz, refaz, não se desfaz. A paz se cria, procria, acaba com a hipocrisia. A paz constrói, nada destrói e ela não dói. A paz não é mito, nasce do conflito, tratado de jeito bonito. A paz é fato, não é boato, surge do ato. A paz é amor, calor a favor do que se tem de valor. A paz não é invenção, é emoção do coração, também razão e intuição. A paz é reticências. Então, galera, o que é a paz? Né? A gente não pode entender a paz como sendo apenas a ausência de guerra. A paz é a ausência de qualquer forma de violência. Enquanto a gente entender que a paz é só a ausência de guerra, essa paz de fato vai estar morta, como diz Eduardo Tadeu do Facção Central, né, na marcha fúnebre. A paz está morta, segurada no IML. E a marcha fúnebre prossegue. Então, para que a gente não continue prosseguindo nessa marcha fúnebre, vamos pensar em ações coletivas, colaborativas, para a promoção da cultura de paz, dos direitos humanos, da não violência. Muito obrigado e até a próxima.